tenham tido um ótimo fim de ano, começo de ano, abastecendo bastante energias para o novo ano que começa, que espero de todos nós a firmeza, a coragem moral, a determinação, a perseverança e naturalmente a fé. E o trabalho que continua para cada um, tanto o trabalho profissional quanto o trabalho de utilidade que possamos prestar uns aos outros, nos voluntariados variados, que é possível trabalhar. Então, a nossa primeira saudação, além da homenagem de gratidão a todos, é também o estímulo para o novo ano. Este ano que comemora o aniversário do lançamento de O Céu e o Inferno, lançado em agosto de 1865. Nós temos, portanto, 160 anos desta obra memorável, tão bela, tão cheia de exemplos e motivações. E então, nós temos aí várias atividades pela frente. Eu quero dizer a vocês que no sábado à noite, aqui mesmo, na comunidade, nós teremos a presença do notável James Fonseca. Não percam, porque vocês vão ficar impressionados com ele. É um palestrante de alto nível, de muita inspiração. É alguém que traz consigo um conteúdo histórico, doutrinário profundo, tem grande facilidade para falar, tem uma fluência verbal extraordinária. Já esteve em Matão há alguns anos antes da pandemia, e agora está numa longa jornada de 16 palestras. Começou no dia 3, Barra Bonita, vai encerrar-se no dia 14, em Tabatinga, passando também por Matão. São 4 palestras em Matão, foram 4 palestras em Jaboticabal, 4 em Araraquara, em vários centros, né? Aqui em Matão já esteve o Kardec, estará sábado à noite aqui, domingo de manhã no nosso lar, domingo à noite no Alvorada Nova. De forma que temos aí uma extensa programação com esse magnífico palestrante. As palestras da comunidade normalmente são as quartas-feiras, mas, vez por outra, programa-se uma palestra especial para o sábado. Não é todo sábado, mas nós começamos janeiro com esta palestra no dia 11, sábado agora. Então, sábado agora temos um programa garantido de elevação e sensibilidade deste grande palestrante. E depois, na próxima quarta-feira, nós teremos aqui na comunidade o Alan Vilches. É uma figura ímpar. Ele é um tenor, profissionalmente atua como tenor, e durante a semana, porque os eventos dele normalmente são nos finais de semana, casamentos, solenidades variadas, mas ele dedica os dias da semana para palestras espíritas, valendo-se de músicas inesquecíveis e principalmente utilizando-se da sua voz extremamente potente. É um tenor. Vocês terão a oportunidade de constatar e ouvir isso pessoalmente na próxima quarta-feira. Então o ano começa muito bem. Nós temos aí o James no sábado e também o nosso Alan Buches na quarta-feira. E nós estamos começando muito bem hoje, porque vamos conhecer uma palestrante nova, a Isabela Machado, que está conosco aqui. Ela é de Matão e vai na sua primeira palestra. Isso para nós é motivo de muito orgulho, de muita alegria, de muita gratidão, porque a sequência natural, a substituição das gerações é um processo natural da vida. Então é preciso que venham novos palestrantes, sem dúvida nenhuma, substituir aqueles que já estão daqui a pouco deixando essa função, não é mesmo? Então é importante esse aspecto. Mas para iniciarmos a nossa abordagem da noite, antes de chamarmos a nossa Isabela, nós teremos aqui, premiando o início do ano, a presença da linda voz, da limpa voz da nossa Alessandra, que vai cantar para a gente. Consideramos essa abertura musical como uma prece de abertura. Bem-vindo, Alessandra. Ela vai cantar de Tim Vanessa, Aos Pés do Monte.
Aproveitemos a sensibilidade dessa linda música com a linda voz da Alessandra. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser.
grandes eventos espíritas pelo país. É uma música linda, né? Tem muita sensibilidade. Tim e Vanessa produziram muitos conteúdos musicais excelentes. Então, com essa vibração elevada, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, de continuarmos, prosseguirmos com a atividade espírita desta casa. Eu costumo dizer, todo mundo conhece aqui os olheiros de jogadores de futebol, aquelas pessoas que ficam olhando os meninos que vão despontando, os futuros craques que são descobertos pelos chamados olheiros de futebol. Pois é, eu às vezes me sinto nessa posição de descobrir, meio olheiro, os potenciais palestrantes futuros. E eu adoro fazer isso. Nós, quando vimos a Isabela ler as mensagens dos livros, na abertura lá das palestras, do nosso lado, no domingo de manhã, aí tem uma palestrante futura. Hoje ela trouxe a mãe, a avó, os amigos estão aqui. É uma satisfação termos a sua avó aqui, que é de Juiz de Fora, a bela cidade de Sueli Caldas Schubert, de Luci Dias Ramos, de Guaraci Lima Silveira, grandes nomes do movimento espírita nacional, da dona Isabel Salomão, que desencarnou com 100 anos, há pouco tempo. São vultos expressivos da querida Juiz de Fora. Está com a população de quanto Juiz de Fora hoje? Mais ou menos 650 mil habitantes. Uma belíssima cidade, já estive muitas vezes lá. Realmente é uma cidade encantadora, né? Uma cidade grande, com os problemas de uma cidade grande, mas movimento espírita muito pujante, muito mesmo. Então estamos aqui hoje recebendo a Isabela Machado, que vai estrear como palestrante, vamos apoiá-la com a nossa preparação. Eu digo que é uma honra esse momento, porque eu falei para ela, naturalmente, que o nervosismo é natural, a inibição é natural, eu passei por isso também. Eu fazia uma cola enorme para fazer palestra, mas se a gente não começa, a gente não começa. Então ela tem a oportunidade hoje de começar, e é um prazer, viu, Isabela? A palavra é toda sua, bem-vinda, bom trabalho. Fique tranquila, estamos em casa. Obrigada, Orson. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui, eu estou muito feliz com a oportunidade e estou muito nervosa também, então assim, né? Se ocorrer alguma coisa, já para saber. Vamos falar primeiro por que eu escolhi esse tema. Né? Eu acho que é um tema que já estava na minha cabeça há um tempo e que surgiu a oportunidade, eu falei, legal. E também porque a gente está começando o ano e é um tema que eu acho que a gente não pensa muito sobre, normalmente. Então, vai ser legal para a gente pensar, refletir sobre isso hoje e melhorar nesse quesito durante todo o ano. Então, o tema é esse, saúde espiritual. Para começar agora de verdade, eu vou falar o que é a saúde espiritual, né? A saúde espiritual, ela é basicamente o conjunto de valores e propósitos que orientam as nossas ações e pensamentos. Tudo isso com uma harmonia divina, claro, sempre. E aí aqui a gente pode definir também como saúde de forma integral. Então, do espírito, da mente e do corpo. Que eles precisam estar em harmonia para a gente conseguir ter uma boa saúde espiritual. Essas definições, espírito, mente e corpo, eu acho legal falar que elas são usadas já há muito tempo. Já na Bíblia, eram usadas 3 palavras para se referir à palavra vida. A primeira era bios, e bios significa o corpo físico, então que envelhece e morre. A segunda é a psique. Psique, então, seria a nossa mente, emoções, sentimentos, vontades. E, por fim, a palavra zoe. Zoe é uma palavra grega que é muito famosa e usada até hoje em vários lugares e que tem um significado muito bonito, que é vida espiritual pertencente a Deus. E acho que, nada mais justo dessa palavra estar aqui para a gente poder falar da nossa saúde espiritual, que pertence sempre a Deus.
E eu acho também importante ressaltar que, para Deus, tudo isso é importante. Os 3 quesitos, todas as nossas saúdes, Ele se importa, se preocupa e se interessa com a gente em todas as nossas partes. E por isso que a gente precisa dar essa atenção e cuidar disso, né? Então, é isso. Agora vamos. Quando eu fui estudar sobre esse assunto, eu achei como se fosse um mini curso do Alírio de Cerqueira Filho, que é um médico e espírita, e ele fez 12 videoaulas sobre esse assunto. E dentre as aulas, ele explicava que, para ele, na tese dele, era o mais importante para a gente conseguir alcançar uma boa saúde espiritual, era cultivar essas 3 coisas. Então, cultivar o sentimento de aprendiz, cultivar o cumprimento do dever consciencial e cultivar uma profunda gratidão a Deus. Esses seriam, então, os 3 pilares mais necessários para a gente conseguir alcançar uma boa saúde espiritual. Vamos começar, então, falando sobre esse sentimento de aprendiz, né? Eu acho que a gente sempre tem que trazer passagens para ressaltar o que a gente fala e mostrar que Jesus já falava sobre isso. Então, nada mais justo do que essa passagem. É uma passagem do Evangelho de Jesus, o capítulo 11 de Mateus, dos versículos 28 a 30. E ela diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para mim, essa passagem ela é a essência do que é sentir esse sentimento de aprendiz. Mas, antes da gente conversar sobre ela, eu acho também importante a gente falar dessa pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta 115. E a pergunta é mais ou menos assim: Deus criou espíritos bons e maus? E aí, a resposta que os benfeitores fazem é a seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Agora, retomando tudo que a gente falou nessas 2 passagens. Primeiro, Jesus já nos convida, a vinde a mim. Se é para a gente ir à direção de Jesus, é o primeiro que nós passamos. Então, a gente tem que agir correspondente com isso todos os dias. E vinde a mim. Jesus é modelo e guia. Jesus é amor. Então, a gente tem que seguir esse exemplo nas nossas ações de ir até Ele. E aí, seguido, ele faz o convite: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E, então, assim, se Jesus falou que ele é manso e humilde de coração, quem somos nós, né? A gente precisa ter muita humildade em reconhecer e sentir esse sentimento de aprendiz mesmo, para conseguir entender que o nosso processo é evolutivo e entender que a gente precisa evoluir. Esse tomar sobre vós o meu jugo, eu acho que vocês sabem, mas o jugo é aquela peça de madeira que ficava na cabeça dos bois, no carro de boi. Então, guiava, direcionava o boi para onde ele ia. Então, é isso que a gente tem que ser. Jesus tem que ser a nossa direção, a nossa diretriz. A gente tem que seguir na direção do amor e aprender com ele, né? A gente vai ser sempre aprendiz dele, da sua verdade, do seu tamanho. De que a gente precisa assumir esse compromisso de aprendiz? Ali tem uma passagem. Primeiro, que nós somos... Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Já responde pra gente o sentimento que a gente precisa ter. A gente tem que assumir isso e entender a nossa simplicidade, a nossa pequenez, tamanho, a grandeza de Jesus. Então, isso é muito importante. E aí ele fala que com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição. A perfeição seria, então, a perfeição, a felicidade. E aqui já diz que a perfeição, a felicidade, ela é uma determinação divina. Então, está sendo determinado isso para todos nós. Todos nós vamos evoluir e chegar
a esse lugar. Mas é necessário a gente aceitar essa condição de aprendiz. Porque quanto mais cedo a gente despertar e a gente perceber que a gente precisa se colocar nesse lugar, abaixar a cabeça, aprender, estudar, aí sim a gente vai conseguir evoluir. E, obviamente, que quando a gente não aceita essa condição, a gente acaba retardando a nossa evolução. Então, assim, isso é muito importante a gente lembrar. E aí, por fim, ele diz ali, os espíritos, né, dizem, pelo conhecimento da verdade, chegar à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximar-nos de si. Então, conhecer a verdade nos aproxima de Deus, nos aproxima de Jesus, do Criador do amor. Então, assim, é muito importante a gente se entregar, conhecer a verdade sobre nós mesmos, a nossa verdade, nossos problemas, defeitos, o que a gente precisa melhorar. E também a gente estudar e realmente ter interesse de querer aprender e ir atrás disso para a gente conseguir se aproximar, né? Como diz ali de Jesus. Acho que é isso, gente, sobre o sentimento de aprendiz, que a gente precisa sempre estar com ele nos nossos corações e entender isso. É meio que um requisito para a gente conseguir evoluir. O próximo cultivar que a gente vai falar é o cultivar o cumprimento do dever consciencial. O dever consciencial é um dever que a gente tem que ter na nossa consciência, que a gente precisa seguir. E vou ler já a frase do slide, porque ela explica muito sobre isso, que é usar o amor para evoluir em todas as circunstâncias. E assim, evoluir pelo amor não é uma coisa fácil e a gente precisa aceitar esse convite, querer evoluir pelo amor. E não dá para deixar de falar que no mundo que a gente está vivendo, né, um mundo de provas e expiações, um planeta que está em transição, a gente precisa reconhecer que na maioria das vezes a gente acaba sim evoluindo pela dor. Então aí já entra a questão das provas e expiações, né, das provações e expiações. Então, no caso, as provações, elas seriam a nossa aprendizado, a nossa educação pelo amor, né, pelo aprendizado pelo bem, e só, simplesmente. E as expiações, elas seriam a nossa reeducação pela dor. Então, assim, na tese não, na verdade, a gente tem sempre a oportunidade de aprender pelo amor. Mas muitas vezes, por escolha nossa, e infelizmente é natural do processo evolutivo, a gente às vezes acaba escolhendo evoluir e aprender pela dor, que entra as expiações. Mas aí a gente fala, nossa, mas Deus permite essa dor, Deus quer que eu sofra isso. E assim, Deus em sua grandeza, Ele permite isso para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Ele entende e sabe que isso é uma necessidade. Então assim, né, todos passamos e acontece. E aí, falando dessa reeducação pelo amor, pela dor, das expiações, eu acho que é necessário a gente fazer uma reflexão, né? Todos nós temos dores, todos nós temos problemas e situações difíceis, né, cotidianamente. Então é bom a gente refletir não só aqui, mas levar para casa e pensar sobre isso, em quais das nossas dores a gente conseguiu curar através do amor. Porque se a gente consegue fazer isso, já é um aprendizado em tanto, a gente consegue reverter essa situação. Então, assim, vamos escolher sempre uma postura amorosa e seguir isso. E tem aquela frase, que eu não me lembro quem falou, mas é uma frase bem famosa, que é: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, assim, às vezes não, sempre vai nos ser lícito, né? O livre-arbítrio está aí, a gente faz as nossas escolhas, mas vamos parar e vamos refletir. Será que isso vai ser bom para mim? Será que eu vou tirar um aprendizado disso? Será que vai só ser mais fácil agora, mas depois eu vou precisar, né, aprender de novo sobre isso? Então, essa é uma coisa bem necessária. E, falando já em erro, acho que o mais importante do erro, que normalmente, gente, até todos nós, eu principalmente falo para mim mesma, é que quando a gente erra, a gente tende a errar várias vezes até acertar, sabe? Eu, pelo menos, eu não erro já um certo, já no outro dia eu estou certinho, não tem jeito. Então, quando a gente erra, a gente tem que parar e meditar sobre o erro, pensar o que a gente fez e continuar para não repetir isso. E aí entra, né, a questão da autorresponsabilidade. Porque a gente tem que ter essa autorresponsabilidade de nos cobrar e de perceber os
nossos erros, de perceber o que a gente fez e como a gente pode tirar proveito dessa situação, né? Que é difícil, mas precisamos. E aí, eu também queria falar sobre as conquistas, né? Existem dois tipos de conquista. Então, são elas as conquistas de êxito e as conquistas aprendizado. As conquistas de êxito, elas são quando a gente realiza um ato de amor, um ato do bem, e aí, a partir disso, a gente consegue aprender dessa situação boa que a gente fez, pode ser com o próximo, com a gente, independente. E tem as conquistas de aprendizado, que é a que mais me chama atenção, porque é o que mais acontece. Né? O que mais acontece não, mas o que mais deveria acontecer com todos nós, que é quando a gente age fora da lei do amor, fora das leis divinas, então a gente acaba errando, só que a gente consegue tirar um aprendizado dessa situação. E isso sim é muito válido, porque apesar de ter errado, a gente conseguiu tirar uma coisa boa dessa situação. E outra coisa que eu acho que também acontece bastante com muitas pessoas é que a pessoa ela fica tipo assim, focada no quero acertar, não posso errar. E aí a pessoa ela erra, ela acaba acontecendo alguma coisa, ela erra e ela acaba ficando julgada, ela fica se julgando, se sentindo culpada. Então aí ela acaba trocando o ato de desamor que ela fez então para alguém, com o próximo, né, não sei, ou com ela, ou com qualquer situação da vida. Ela acaba trocando esse ato de desamor que ela fez pro outro, ela acaba trocando por um ato de desamor com ela mesma, porque ela não consegue tirar um proveito dessa situação e aprender em cima dessa situação. Então eu acho que isso também é uma coisa que acontece bastante, que a gente precisa pensar e refletir a respeito. Né? Então, esse seria, então, o cultivar o cumprimento do dever consciencial. A gente precisa ter essa noção para escolher o caminho que a gente quer seguir, né, nas nossas ações, falas e pensamentos. Aí, agora, esse é o terceiro cultivar, e para mim ele é o mais bonito, porque sentir gratidão é um sentimento muito bom. Não só a Deus, mas a qualquer coisa. Nossa amigos, família, e qualquer pessoa, a qualquer momento. É um sentimento muito bom de se sentir. E aí, eu estava pensando, né, sobre isso, sobre esse cultivar profunda gratidão a Deus. E, primeira questão do livro dos Espíritos, né, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na sua grandeza, na sua potência, acho que, assim, quem precisa mais ser grato a Deus somos nós que Ele. Assim, a nossa gratidão não vai mudar muito para Ele em sua grandeza. É uma necessidade da criatura ser grata ao Criador. A gente precisa ser grato para entrar em comunhão com o Criador da vida. A gente precisa ter esse sentimento para levar nossa energia, levar nosso pensamento e realmente entrar ali em comunhão mesmo. E assim, às vezes a gente pensa, nossa, vou ser grato à vida, né? Vou ser grato a Deus, mas nossa, minha vida tem tanto problema. Nenhuma vida, né? Nada é um mar de rosas, sempre tem problema. Então, a gente precisa lembrar que a vida é uma dádiva, sabe? Ela é sempre uma dádiva. Então, a gente tem que lembrar de ser grato às oportunidades e entender que, às vezes, o que acontece de não tão bom é necessário. Que Deus só permite isso acontecer com todos nós porque Ele sabe da nossa necessidade de passar por isso para evoluir, para melhorar. Então, assim, a gente precisa ser grato a Deus todos os dias pela dádiva da vida, por Ele nos oferecer o dom da vida. Então, assim, né, isso é uma coisa muito importante. A gente também precisa lembrar da importância da dor. Eu falei, né, repetindo um pouco, mas vamos falar que a dor, ela é muito importante e a gente tem que valorizar esses momentos e realmente tirar proveito, porque, assim, acaba sendo uma coisa acumulativa, né? Então, assim, se a gente não tira proveito agora, vai continuar sendo uma dor. Se a gente consegue melhorar e evoluir a partir dessa situação ruim que a gente passou, ela vai deixar de ser uma pedra no seu caminho futuro, assim. Então, é importante sempre pensar sobre isso. Esse foi, então, o cultivar a profunda gratidão a Deus. Esses três cultivar, então, são o que é a tese. É a tese que o Alírio disse nas suas aulas e que eu achei muito relevante trazer aqui para a gente aprender hoje sobre essa evolução.
coisa também que não tem como deixar de falar. Assim. Eu acho que a prece ela é um tema que cabe dentro de todos os temas. Ela é imprescindível na nossa vida, mas que dentro desse tema eu acho que ela cabe ainda mais, porque ela também é uma necessidade para a gente conseguir evoluir e elevar nossas energias e conseguir melhorar, então, a nossa saúde espiritual, né? Aqui já falei, mas vamos ler aqui do slide, que a prece é uma necessidade para o equilíbrio espiritual. Como diz ali, é uma necessidade, assim, não é uma escolha, não é uma coisa assim, a gente realmente precisa disso para conseguir estar bem com a gente, com o universo, com Deus, com as outras pessoas, os outros espíritos em volta da gente. O que eu acho que é importante ressaltar aqui, para Deus, a intenção é tudo. Então, assim, quando eu fiz uma prece lá, com palavras bonitas, longa, e assim, assado. Mas se você está ali, se você se entregou, e você realmente deu o que você tinha para dar naquele momento na sua oração, ela é válida de todos os momentos e ela chega aonde ela precisa chegar. Né? Exatamente, a prece ela é uma transmissão de pensamento que se propaga na direção correta, na direção desejada. Então, quando você faz uma prece, se dirigindo a Deus, se dirigindo ao seu mentor, aos espíritos amigos, a um amigo, a uma pessoa da sua família, para qualquer pessoa, tenho certeza que ela vai chegar. E assim, o espírito de quem ora, ele atua para praticar o bem, ele está praticando bem. A oração, ela é um ato de você fazer o bem ao próximo. Então, assim, vamos sempre lembrar disso. E aí, como eu já falei, as condições espirituais da pessoa que faz a prece é muito importante, né? Às vezes você está ali todo numa situação ruim e tal, mas lembra de, poxa, não, vou parar, vou ficar aqui um pouquinho em silêncio e vou elevar meu pensamento a Deus, vou tranquilizar meu coração e depois vou começar a fazer minha prece. Porque assim a gente vai estar num momento melhor, uma energia melhor e o resultado, o efeito vai ser mais rápido e melhor. Então, assim, eu acho que também uma coisa que a gente precisa lembrar é que para a prece funcionar, a gente precisa ter duas coisas que são, assim, imprescindíveis para a gente conseguir fazer uma boa prece. A primeira é a fé. Acho que assim, a palavra fé, ela vem da palavra fides, né, de fidelidade. A gente tem que ser fiel àquilo que a gente segue, àquilo que a gente acredita. Então, a gente tem que acreditar firmemente a quem a gente está dirigindo a nossa oração, a nossa prece. Tanto que Jesus, quando as pessoas, enfim, iam até ele para pedir para ser curadas de doenças e coisas assim, ele falava, tens fé que possa curar-te? Era uma pergunta, porque se a pessoa ia lá, mas ela não tinha fé, e ela não acreditava firmemente em quem ela estava pedindo e naquilo que ela estava pedindo, aquilo não ia acontecer. E era Jesus. Então, assim, imagina o quanto a gente precisa acreditar e o quanto a gente precisa estar ali aprender sobre o que a gente acredita para a prece, a oração, ela ser mais proveitosa. Essa é a primeira coisa, então, a fé, né? E a segunda é a convicção. Por que convicção? Porque muitas vezes a gente faz preces e orações pedindo algo a Deus, pedindo algo para alguém e pedindo algo para a espiritualidade amiga, para o nosso mentor. Quando a gente vai pedir algo, eu acho que eu mesma não pensava nisso, mas a gente tem que, antes de pedir, parar e pensar, nossa, será que o que eu estou pedindo, aquilo se alinha com as leis divinas, com as leis universais? Será que aquilo se alinha a um bem maior, a uma grandeza maior? Ou será que eu estou pedindo só porque, me convém aqui, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, será que eu estou só pedindo? A gente precisa realmente pensar se o nosso pedido ele faz sentido em um ambiente maior. Assim, a gente tem que elevar nosso pensamento e pensar, poxa, será que Jesus pediria isso? Será que isso é um pedido necessário, que eu realmente preciso? Então, assim, a convicção também é muito importante. A gente tem que ter certeza que o nosso pedido ele está ali de acordo com Jesus, né? De acordo com Deus. Então, quando a gente tem tanto a fé como a convicção, a gente acaba que a gente transcende
esperança. O nosso pedido, ele deixa de ser só uma esperança. E ele passa a ser um reconhecimento da soberania divina e da ordem que rege o universo. Se a gente pede, mas fica ali, meio assim, não tem a fé, e não, a gente não realmente acredita firme naquilo, a gente fica ali, né? Ai, será que vai acontecer? É uma esperança, mas quando a gente realmente acredita, se entrega e entende que o seu pedido realmente faz sentido dentro das leis universais, deixa de ser uma esperança e passa a ser então um reconhecimento da soberania divina e da grandeza mesmo de Jesus perante a nós. Então é isso. Não podia deixar de falar da prece, né? A prece é muito importante. E outra coisa que eu não falei da prece. A prece, ela é um ato pessoal e intransferível. Óbvio que a gente faz prece pelo próximo, né? Pelas pessoas que a gente ama, pelas pessoas que estão precisando, pelos nossos espíritos, amigos, enfim. A gente vai fazer a prece pelo outro. Mas em nenhuma hipótese a gente pode deixar de nós mesmos fazermos a nossa prece, termos o nosso momento com Deus. Então, tirar realmente o tempo para você se dedicar. E eu não falo de horas, nem nada. São minutos. Um minuto que você realmente tira, que se dedica, pausa e eleva o seu pensamento a Deus, eleva a sua energia, tende a melhorar. Você se conecta com Ele, é nítido, assim, a mudança, sabe? É imediata. No momento que você faz a prece, a sua energia já fica melhor. Então, assim, lembrem disso, que é um ato intransferível, né? Todos nós temos que realizar e sempre nas nossas vidas. Bom, agora eu falei assim, gente, espiritismo, né? Ciência, filosofia e religião. Para mim, a ciência ela foi muito importante e que ela não desgruda da religião em nenhum momento, elas andam juntas. E eu falei, não tem jeito de eu levar essa palestra lá, essa conversa lá, e não levar a ciência, né? Alguma área da ciência. Aí eu falei, que área? Aí eu pensei na epigenética, né? A epigenética, primeiro, antes disso, eu queria falar que eu não sou doutora nem nada, mas é uma área muito relevante, que eu estudei um pouquinho para falar, e que eu falei, eu tenho que fazer plantar essa sementinha, né? Se as pessoas gostarem, elas procuram mais. Mas é para mostrar que realmente tem uma conexão entre o que eu estou falando de vida de saúde espiritual, e de prece, e de pensamento, e de cultivar os sentimentos de aprendiz e tal, tem a ver com a ciência, não é uma coisa que eu estou falando assim, vaga, né? Então, o que é a epigenética? A epigenética é basicamente como o nosso externo influencia no nosso interno. Então, é como o ambiente, o estilo de vida, eles alteram os nossos genes. Mais cientificamente falando, é o estudo das modificações na expressão gênica, sem alteração na sequência de DNA. Então, assim, a nossa sequência de DNA, o nosso genoma humano, ele é enorme e ele não vai ser mudado. Alguns genes vão ser mudados, mas eles não chegam nem a alterar essa sequência. Em números, falando em números, a gente pode falar que 99,9% dos nossos genes, eles são assim, imutáveis, eles são imutáveis. A gente recebe do nosso pai e nossa mãe 99,9% e não vai mudar, não tem jeito, é comprovado. Mas a epigenética, ela trata desse 0,01% que não está dentro dos 99% e que pode mudar, alterar algum gene. Então, acontece mais ou menos assim, ou ativa algum gene que não era ativo no nosso sistema, ou silencia alguma coisa que fazia parte do nosso corpo. Um exemplo, né? Um exemplo mais nítido e claro possível são os gêmeos. Gêmeos idênticos, que têm heranças genéticas idênticas, mas que vivem de formas diferentes, têm comportamentos, pensamentos, vivem em ambientes diferentes e acabam evoluindo, então, de formas diferentes. Por isso que é muito importante a gente tratar de todas essas três saúdes, então a física, a mental e a espiritual, e tê-las em harmonia, porque tudo isso influencia não só espiritualmente, claro, sem dúvidas, mas fisicamente, fisiologicamente, como que, né, tem até uma imagem do processo que ocorre, ali desde o DNA até virar uma proteína, e que é uma coisa real, comprovada cientificamente, que eu acho muito importante. Continuando, falando um pouquinho mais sobre a ciência,
há uns 20 anos, mais ou menos, a espiritualidade e a religiosidade, elas influenciam na saúde humana. E aí, isso vem sendo cada vez mais estudado e elas estão ganhando volume e qualidade científica. Então, assim, as pessoas estão sendo estimuladas a estudar isso. As faculdades, mais de, acho que 10 faculdades da área da saúde aqui no Brasil já tem a religiosidade e a espiritualidade como uma matéria, ou facultativa ou obrigatória, mas já está ali presente no meio acadêmico, já está se fazendo ali, tanto em graduações, pós-graduações. Então acho bem relevante ressaltar isso para a gente fazer essa conexão do espiritual com o científico. Aí, agora, para finalizar, eu coloquei aqui essa foto, que na verdade, olhando bem, agora ela nem ficou tão boa, que era para simbolizar as especialidades médicas. As especialidades médicas dos médicos do corpo humano mesmo. Então, assim, aqui tem muito poucas, as especialidades são inúmeras, e assim, às vezes tem assim, um médico que é especialista, não é nem no intestino, é uma parte do intestino. Então, assim, você pode não estar com problema aqui, mas estar com problema em outra parte do intestino. E assim, isso, óbvio, é muito importante, a nossa saúde física é muito importante, mas olha a importância que a gente dá à saúde física. E às vezes a gente não lembra tanto do espiritual, que é muito importante e que rege o nosso corpo. Por quê? Por que rege o nosso corpo? Porque o espiritual, né, ele é uma coisa do passado. Esse desequilíbrio, ele é uma herança, ele sempre vem do passado. A gente recebe, de geração em geração, a gente recebe esse corpo espiritual e a gente precisa melhorar ele a cada encarnação. Então, assim, realmente, o corpo físico ele tem todas essas especialidades, mas ele acaba. Né? O corpo espiritual não. Então, a gente precisa lembrar de cuidar dele tanto quanto do físico. Outra coisa que é comprovada, eu acho que eu li uma notícia naquela revista Science, que quando a pessoa ela é uma pessoa espiritualizada, ela pensa sobre isso, quando ela sofre alguma doença, algum trauma mais sério, a recuperação dela acaba sendo mais rápida, ela não acaba tendo aquela depressão pós-doença, ela acaba se saindo melhor acima disso. E, obviamente, que quando a gente tem saúde de espírito, a gente acaba evitando doenças. Eu falo assim, na verdade, quando a gente não tem, vamos falar melhor assim, quando a gente não tem saúde de espírito, a gente acaba desenvolvendo doenças que nem estavam no nosso projeto encarnatório, mas que acabam aparecendo pela nossa deficiência nessa área, da gente não cuidar, da gente não ir atrás, de ter uma energia boa, de fazer a prece, de estar indo atrás disso. Então, é uma necessidade a gente cuidar dessa área, porque ela vai permanecer com a gente. E aí, foi isso. Eu quero agora fazer uma reflexão com vocês, que como está a saúde espiritual, se vocês acham que a saúde espiritual ela é relevante para a vida de vocês, se vocês acham que vocês prestam atenção nessa área, não precisa falar, mas levem isso para casa e pensem a respeito. E tentem mudar. Às vezes nem vocês refletem e percebem alguma coisa que eu nem falei aqui, mas que você fala, olha, estou falhando aqui nesse sentido. Então aí a gente pode tentar melhorar e conseguir deixar a nossa vida melhor, uma qualidade de vida melhor e uma vida mais resiliente. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Estreou bonito, hein? Estreou bonito, parabéns, viu? Muito obrigado pela disposição. Você falou coisas importantes. Eu quero destacar um ponto interessantíssimo. Ela usou a expressão, a expiação é um processo de reeducação. Olha, eu já fiz tanta palestra sobre expiação e prova, nunca gostei dessa expressão. Eu quero dizer a vocês, inclusive, que esse assunto final, a espiritualidade e saúde, né, que é um assunto muito palpitante no momento, você foi muito feliz em abordar isso. O Medenesp, um congresso médico espírita
não é só para médicos, mas é com palestrantes médicos nas várias áreas de saúde, né? Vai acontecer em São Paulo agora, em junho, nós vamos divulgar isso, e foca nesse aspecto trazido aí pela Isabela. Parabéns, viu, Isabela? E pensando nisso, nesse equilíbrio que ela abordou, agora no final do ano, né, como acontece anualmente, a comunidade atendeu várias famílias com cestas de Natal, atendendo essa distribuição, e nós queremos aqui na nossa comunidade agradecer a todas as pessoas que doaram alimentos, roupas, utilidades, né, que formaram essa doação por ocasião do Natal. Isso é um trabalho, é um esforço muito importante que vem sendo desenvolvido. As casas normalmente se aplicam a isso, mas aqui fica um agradecimento para todos. O trabalho continua, né, nos meses agora, porque a fome, a necessidade material é muito grande. Então, é nosso dever, dentro das possibilidades de cada um, naturalmente ajudar. Né? Quem quiser pode continuar ajudando, trazendo doações que sejam possíveis de serem feitas. Eu quero reforçar aqui para sábado, não percam, gente, não estou exagerando não. Cadê a... Quem que viu o James do Kardec mesmo? Ah, vem cá. Fale do James para eles, por favor. Eu estava querendo te achar em público, não te achei. Agora está mais um exercício para a futura palestrante aqui. Muito bem, então fica o convite para sábado à noite aqui mesmo, às 20 horas. Nós vamos, com essa gratidão a Jesus, pedir para a Alessandra cantar mais uma música final, que nós consideramos como a nossa oração final também. A letra também é muito bonita, a música é muito bonita. Deixemos-nos sensibilizar. Nós que vamos buscar saúde no passe, penso que será aplicado na sequência depois. A gente deve pensar a proposta que a nossa Ivana fez, Isabela fez. Como é que está a nossa saúde espiritual? Né? De que forma nos valemos dos benefícios do passe? Porque o passe é um benefício distribuído, espiritualmente considerado. Alguns sentirão uma leve brisa, outros sentirão uma sensação de alívio, alguns sentirão como se fosse algo gostoso que desce pela cabeça e percorre o corpo. A sensação é muito diferente de uma pessoa para outra. Mas no fundo nós estamos recebendo um benefício. De que forma estamos utilizando esse benefício? Né? Já que o passe é uma terapia de superfície. De que adianta a gente receber o passe, continuar reclamando, falando palavrão, etc. Então o passe pede a nossa participação com a melhora de conduta. Mas antes disso, Isabela, fala para mim o número de 1 a 57. Número 47 vai ganhar o livro. Quem tem o 47? Muito bem, você ganhou o livro Eu Me Perdi de Mim Mesmo. Alguém me viu por aí? Bom, muito obrigado. Como é que chama a música que você vai cantar para nós? Como? Senhor, eu sei que tu me sonhas. Então tenhamos nessa bonita canção uma sonoridade musical, as vibrações para a sequência das nossas tarefas. A garotinha vai cantar também?
me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é mentirosa. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. Realmente, belo início de ano, com a voz da Alessandra, a estreia da Isabela. Agradecendo a cada um de vocês pela presença, pelo prestígio. E não esqueçam, sábado, o James. E na próxima quarta, o Alan Vilches.
pessoas que você quiser pode se dirigir aqui à minha esquerda, né? E o nosso grupo de trabalhadores do PAS pode se dirigir à sala. Nós queremos agradecer imensamente por esta noite, desejar a todos bastante paz e harmonia, para que estejamos bem agradecidos ao Cristo de Deus. Muito boa noite.